Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub Podcast está de volta. Estamos novamente botando o nosso time em campo, até porque tivemos sorteio da UEFA Champions League. Nada mais justo do que voltarmos e trazer este assunto para o debate. Comigo, o vice-capitão deste barco, Cledi Cavalcante. De onde você fala? Tudo bem contigo? Tudo bem comigo, meu querido amigo? Eu sou o Cledi Cavalcante, eu falo de Recife, Pernambuco. E, olha, eu acho que a camisa vai pesar. Ó. Comigo também, Leandro Martins. Tudo bem, meu amigo? De onde você fala? E aí, galera do meu Pub, estamos aqui de novo. Eu falo de Poços de Caldas, Minas Gerais. E já deixo aqui desde já, cuidado com o gol fora. É uma boa lembrança sempre em competições de mata-mata. O nosso convidado está fazendo a sua estreia aqui no Melwood Pub Podcast. Nelson Couto, é um grande prazer te receber aqui no Melwood Pub. Tudo bem? De onde tu fala? Fala, mano. Eu falo de São Paulo. É grande prazer em estar estreando aqui. Você sabia bem que eu queria muito participar de uma edição com vocês. E como disse meu amigo Cledi, a gente espera que a camisa pese nesse confronto, né? Exatamente, até porque o adversário a gente já conhece de cor e salteado, o Manchester City. É deste confronto que nós falaremos aqui no Melwood Pub. Vamos destrinchar um pouco mais sobre essa equipe e, claro, saber dos nossos queridos amigos se o City é um adversário bom ou não. E ainda você vai ouvir aqui no Melwood Pub Podcast o Sérgio trazendo mais detalhes da nossa querida Academy. Meus amigos, a partir de agora nós vamos tocar o barco para o assunto principal. Agora no Melwood Pub é hora de debater a UEFA Champions League. Pois bem, o Liverpool foi sorteado na última sexta-feira. Esta última sexta-feira que eu me refiro foi no dia 16 de março. Teve o sorteio das quartas de final da UEFA Champions League e o Liverpool foi sorteado para enfrentar o Manchester City na fase de quartas de final da Champions League. Os dois confrontos acontecem neste mês de abril. No dia 4, o Liverpool recebe a equipe do Manchester City em Anfield. No dia 10, o Liverpool vai até Manchester enfrentar a equipe do City no Etihad Stadium. 4 de abril, apenas para os mais desavisados, o dia 4 de abril cai numa quarta-feira e o dia 10 cai numa terça-feira. Estão os dias dos confrontos para você que está ligado neste confronto de Liverpool e Manchester City. E eu já abro a polêmica aqui. Primeiramente, Cledi Cavalcante, tu gostou do City como adversário? Você considera que foi o melhor sorteio possível? Ou foi o pior adversário possível ou meio termo, Cledi? Então, Maurício, é difícil pensar assim, porque eu particularmente queria um cara de fora. Tem 3 espanhóis aí na briga, tem um alemão, tem um italiano, e a gente pega alguém de casa, né? Alguém que a gente já está acostumado a enfrentar em competições domésticas, né? Foi um pouquinho de decepção nesse sentido, mas fiquei feliz pelo resultado. Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que a gente não pode temer ninguém quando se trata de Champions League, que se você for entrar para escolher, é melhor você nem ir, porque você vai enfrentar os grandes clubes da Europa que fazem partidas estupendas pelas suas competições nacionais. Então, é onde os grandes se encontram. Eu só fiquei decepcionado pela parte de a gente não ter uma viagem, mas isso também pode ser uma coisa boa, porque Manchester é logo ali, logo do lado de Liverpool, e o fator viagem, nesse sentido, não será penoso,
Inclusive, é bom lembrar que entre uma partida e outra da Champions League temos um clássico na cidade de Liverpool, o clássico Merseyside Derby contra o Everton. Então, não teremos a desculpa da viagem, podemos dizer assim, né? Que a viagem vai ser muito longa, no máximo vai pegar ou vai andando para Goodison Park, ou vai de ônibus para a cidade de Manchester. Eu gostei muito do adversário, de uma maneira geral, porque acredito que pode não ser o pior adversário pra gente, mas nós certamente seríamos os piores adversários para eles, sabe? Porque eles vão entrar muito pressionados, porque basicamente é um duelo doméstico, então podemos usar isso a nosso favor, e o fato por mais que eles tenham Guardiola, tem uma equipe fantástica, os seus números na Premier League não mentem, a camisa vai pesar, porque eles ainda têm muito a se provar na Europa, e o Liverpool voltou com tudo, e esse ataque não deixa mentir, e além de resolver os antigos problemas, como os problemas defensivos do clube, cada vez menos frequentes, cada vez menos falhas nesse processo. Então é um jogo difícil. Para eles, certamente é um dos piores adversários, mas para a gente temos tudo para ir para a semifinal. Eu sou muito confiante, não entendo como soberba, claro, mas eu acredito que camisa vai pesar sim. Reforço o que eu falei lá no início. Leandro Martins, tu gostou do City como adversário? Vem eles como um oponente bom perto dos outros que estavam no sorteio? Bem, assim, se a gente for parar para analisar entre todos aqueles que poderíamos enfrentar, todo mundo tinha aquele pensamento. Espero que venha o mais fraco. Que em tese poderia ficar entre Sevilla, entre Roma, por mais que ambos os times tenham qualidade. Mas comparado a todos os outros, alguns queriam evitar os grandes, os maiores em potencial, em jogadores e dinheiro também, né? Mas muita gente queria que um clássico inglês acontecesse. Eu cheguei, eu até comentei assim, com algumas pessoas, eu cheguei a sonhar que o Liverpool ia enfrentar o Sevilla. E isso antes do Sevilla eliminar o United. Aí eu já estava pensando, tem tudo para ser trágico. Elimina o United, elimina o Liverpool. E é eliminado de maneira, sei lá, 5-0 nos dois jogos e ninguém lembra do Sevilla. Mas aí me surpreendeu. Aí veio um confronto de peso, um confronto que eu acho que ele vai lembrar e vai ter tudo para marcar como aqueles bons e difíceis Liverpool e Chelsea que a Liga dos Campeões já viu recentemente. Então acho que isso pode sim dar um gosto a mais, tanto que talvez nem seja pelo Liverpool, mas o Sport Interativo vai dar prioridade ao canal principal para passar a partida de Liverpool e City. Pode ser pelo City e eu acho isso ótimo. E eu vou explicar por quê. Eu acho perfeito quando todo mundo coloca a pressão no time adversário. Se o Liverpool perder, todo mundo vai dizer, até então tá normal. O City tem o melhor futebol da Inglaterra, uns falam que é o melhor futebol do mundo no momento. Então, é lógico, o City vai vir, vai destruir e tal. Não, o City tem um time incrível, o City tem tudo pra passar do Liverpool. O Liverpool tem muitos problemas defensivos. Todo mundo vai colocar a pressão inteira em cima do City. Aí o Guardiola veio para isso. Aquele que falou que, não, o Guardiola veio para montar um time, para conquistar o campeonato inglês. Não, o Guardiola veio para conquistar a Champions. Ele vai conquistar o inglês porque vai preparar o time no inglês para jogar a Champions. Assim como equipes muito poderosas em campeonatos fracos, tipo o PSG, foi feito para isso. Só que a diferença da Premier League é que o Guardiola nunca vai saber o time que ele vai estar enfrentando. Por mais que o Guardiola tenha tido uma sequência imbatível, tem feito com que o City mostrasse um futebol maravilhoso, mesmo o City sendo uma equipe que não tem um elenco muito grande, sim, forma um elenco muito, muito competitivo, tem um elenco que é muito capaz de ser organizado e de atacar, mas é feito muito por jogadores da base. O Guardiola já gosta de usar jogadores da base. E
E isso, o City talvez entre com uma pressão a mais. Porque o City provou que é capaz. Todo mundo vai esperar que o City consiga. Mas aí vem o Liverpool. O que é que o Liverpool fez até agora? O Liverpool fez uma única coisa que já vai abalar um pouco a equipe do Manchester City. O Liverpool foi o único time que derrotou o City na Premier League. Foi aquele momento onde ninguém acreditava que aquilo era possível. Porque o City passou como um trator no primeiro jogo. Teve a expulsão do Mané, mas não justifica o Liverpool ter tomado 5 gols. E o City veio pro segundo jogo, achando que era só continuar jogando da maneira que estava, que ia dar tudo certo. Mas a minha, não diria arma secreta, mas talvez a nossa surpresa para o City vai ser o Van Dijk. O City não enfrentou ele. Porque na partida que a gente venceu eles em Anfield, o Liverpool não pôde utilizá-lo. Então isso eu acho que pode ser um diferencial. Ele vem cada vez mais se encaixando no time, ele vem cada vez mais mostrando que ele realmente foi uma escolha pontual do Klopp. E eu acho que a defesa do Liverpool ela pode sim falhar e ela pode dar mole sim, porque ela ainda está em construção, em reconstrução na verdade, né? Mas eu acho que além do ataque que já tem provado e não precisa mais, não tem mais nada o que dizer a respeito, eu acho que a defesa pode surpreender todo mundo que está achando que o Liverpool vai ser goleado. Ô Nelson, e tu viu o City como um adversário que tu esperavas? Ou o City vai dar mais trabalho do que tu imagina? Mas, de modo geral, tu gostou deste sorteio? Olha, mano, pra falar bem a verdade, eu não gostei, assim, porque o City é o melhor time da Europa pra mim, e pra muita gente, é o time que joga o melhor futebol da Europa, é um dos times que menos perdeu na Europa, tem menos derrotas, mas pra falar a verdade também tem um outro lado, que a única derrota deles com o time completo, eles têm 3 derrotas na temporada, a única com o time completo foi pro Liverpool, né? Então, assim, a gente meio que tem um antídoto pra eles e pra mim passa muito pela questão física, assim, que eu acho que se o Liverpool conseguir igualar na parte física, conseguir poupar alguns dos seus principais jogadores, principalmente os jogadores de frente, para poder pressionar lá em cima, poder pressionar alto, um jogo antes a gente tem um clássico contra o Everton, mas fazer o quê? Eu acho que vai ter que poupar para aí sim poder dar o máximo no jogo em casa, que ali eu acho que vai decidir tudo. A gente precisa fazer um resultado bom, tentar não tomar gol. E agora, voltando a falar um pouquinho do sorteio, cara, eu acho que, assim, obviamente, eu queria pegar o Sevilla ou a Roma, que são os times mais fracos, mas pensando por outro lado, cara, eu acho que tirando o Sevilla e o Roma, eu acho que o City é o adversário mais acessível, assim, pro Liverpool, porque o Barcelona tá muito forte na temporada, apesar de não vir jogando futebol tão vistoso, é um time que tá muito sólido, dificílimo de ser batido, ainda não perdeu no Campeonato Espanhol. E o Real Madrid a gente sabe que na Champions é um colosso, né? Uma equipe que é bicampeã da Champions e eliminou o PSG assim, sem fazer muita força, eliminou o PSG de uma maneira muito tranquila, muito natural. E a Juventus dificulta o Tottenham, que também é outra equipe que na Champions a camisa pesa, assim, é outra equipe com uma defesa muito sólida. Acho que jogando no Anfield, por exemplo, eles iam fechar a casinha, o Liverpool tem dificuldade de furar esses bloqueios, ainda mais um bloqueio com o Chiellini, seria complicado. Então acho que dos adversários mais difíceis o City acabou sendo assim, o mais acessível para o Liverpool, até para essa questão da gente jogar com eles o tempo todo na Inglaterra e da gente já ter vencido eles, como eu disse. Acho que é bom para a moral do time, acho que o time vai confiante e vai acreditando que pode passar, sabe? Não vai ter aquela coisa de entrar em campo e se assustar. Por exemplo, se fosse contra um Real Madrid ou Barcelona, acho que podia rolar isso, sabe? Porque o Liverpool tá fora dessas competições europeias há muito tempo, né? Então podia rolar esse deslumbramento. Então acho que o City foi positivo. Se no lado do futebol, no lado do campo, o City tá jogando muita bola, eu acho que no lado mental foi um sorteio positivo pra gente. Eu vejo realmente o City como, talvez, dentre todas as possibilidades, seria mais ou menos o meio termo. Se a gente considerar do outro lado Bayern, Barcelona e Real Madrid como possibilidades existentes, e seriam 3 adversários bastante complicados de serem batidos. Principalmente porque são times que jogam muito bem em casa e que não costumam tirar o pé mesmo jogando fora. A Juventus também é uma equipe
é muito copeira, uma equipe que está acostumada a esse tipo de jogo decisivo, então uma equipe mentalmente muito forte, não só extremamente disciplinada, uma equipe que sabe jogar conforme o adversário. E claro, Sevilha e Roma, mesmo que se fosse esse o emparcelamento, seriam equipes que dariam muito trabalho e, claro, seriam adversários extremamente abertos no confronto. Mas o City, eu diria que é o confronto mais aberto desta fase de quartas de final. São duas equipes que gostam de jogar para frente, gostam de jogar aí na marcação em cima, no perde-ganha ali, aquela marcação em cima da defesa, marcação em cima. Os dois times também, por que não dizer assim, tem alguns problemas com a defesa em algumas situações, mas o Manchester City é aquele adversário que nessa temporada vem passando o trator em quem vê. O Liverpool foi o único time que bateu o Manchester City na Premier League, mas ao todo na temporada são 4 derrotas. Destaque para 2 delas na Champions League, uma para o Shakhtar na última rodada da primeira fase e para o Basel no jogo de volta das oitavas de final, e também teve a derrota para o Wigan pela FA Cup. Então são situações extremamente particulares, mas em jogo de altíssimo nível eu acredito que essa derrota na Premier League ter sido mais significativa pela situação. E o City é uma equipe que vem se mostrando diferenciada das outras na temporada, uma equipe que tem um meio-campo de grande qualidade de toque de bola, tem 2 extremas muito perigosos, digo extremas até pontas, pode dizer assim, o Sané e o Sterling. O Sterling tem feito muitos gols quando joga, o Sané é aquele jogador de enfrentamento do confronto mano a mano com o lateral. Tem o Agüero no time que tem feito muitos gols. Quando entra o Gabriel Jesus, ele tá lá para botar para dentro. A defesa do City, apesar de já ter sido uma defesa problemática, ela vaza menos. Mas ela tem seus pontos fracos e o Liverpool explorou isso muito bem. O Liverpool conseguiu explorar esses problemas defensivos do City, de sufocar essa saída de bola do City, e aí pode ser uma solução. Mas eu queria também destacar dessa equipe do City a campanha na Champions League até aqui. O City, então, na fase de grupos, venceu os seus 5 primeiros jogos, goleou o Feyenoord 4-0 em Roterdã, venceu os 2 jogos em casa contra o Shakhtar e contra o Napoli, 2-0 contra o Shakhtar, 2-1 contra o Napoli, venceu o Napoli 4-2 em Nápoles e venceu o Feyenoord 1-0 em casa e fechou a primeira fase perdendo para o Shakhtar por 2-1, jogo em Kharkiv. Na fase de oitavas de final, goleou o Basel por 4-0 na Suíça e no jogo de volta 2-1 para o Basel. O City até aqui tem 6 vitórias e 2 derrotas, um time que não conheceu o empate, time de ganha ou perde, marcou na primeira fase 14 gols, sofreu 5. Somando aí então os gols, são 19 gols em toda a Champions League e 7 gols sofridos nesta campanha atual campanha de Champions League do Manchester City, equipe do técnico Pep Guardiola, que vai então ser o nosso adversário na próxima fase. E eu queria já saber do Nelson qual vantagem o Liverpool pode tirar dessa equipe do City no embate e qual desvantagem o Liverpool pode ter diante dessa equipe do City. Cara, eu acho que a vantagem é aquilo que eu falei, é o fator que desequilibrou o primeiro jogo. Eu acho que o Liverpool precisa estar muito bem fisicamente, pressionar com um bloco muito alto, marcação agressiva, o máximo de tempo que ele puder. O City é uma equipe que tem muita posse de bola, mas no jogo do Anfield, no jogo que a gente ganhou deles, o Liverpool chegou a ter mais posse de bola que eles nos primeiros 15, 20 minutos, muito porque marcava muito alto, incomodava demais a saída do City. Foi um dos primeiros jogos que o City realmente ficou incomodado de não conseguir ter a bola, e eu acho que vai passar muito por isso. É o máximo de tempo que o Liverpool conseguir pressionar alto a equipe deles, pressionar os defensores na saída de bola, pressionar o Fernandinho, que fez uma partida horrível
Anfield, provavelmente a pior partida dele na temporada, quando ele foi muito pressionado pelo Firmino, muito pressionado pelo Chamberlain. Então eu acho que passa muito por isso, pressiona alto. E a desvantagem eu acho que é jogar a segunda partida fora de casa, né? Jogar a segunda partida na Etihad, porque o primeiro jogo nessas situações acaba sendo sempre muito perigoso, né? Se você toma um gol ali, quando você sai atrás, fica uma coisa muito desesperadora, né? Você precisa ter muita força mental para poder virar o jogo, e aí mesmo se você conseguir virar, por exemplo, na segunda partida, você fica numa situação muito difícil, né? O City é muito bom jogando em casa, que eu me lembro... perdeu o jogo só pro Barça, né? Em casa, mas era numa situação, como você falou, muito pontual, de jogando com o time reserva já classificados praticamente. Então, é isso, assim, acho que o Liverpool precisa marcar muito alto e precisa fazer um bom resultado em casa, de preferência não sofrendo gol, de preferência podendo descansar alguns jogadores no fim de semana anterior, tentando rivalizar ali na posse de bola, e quando não conseguir marcar tão alto, que é uma coisa impossível de você fazer isso por muito tempo, porque você cansa muito, isso exige muito fisicamente, quando não conseguir fazer isso, tentar fechar bem os espaços, tentar ser agressivo ali no último terço do ataque do Manchester City, e é isso. Meu caro Leandro Martins, o time do Liverpool vai ter pela frente um jogo aberto contra o City, mas a gente sabe que esse tipo de jogo o Liverpool costuma crescer. Essa temporada tem sido um pouco mais difícil, os confrontos contra as equipes mais fortes, dos tops no caso, mas em mata-mata a coisa toca de outra forma, não é, meu amigo? É isso mesmo. O fato de que o Liverpool tenha fraquejado em algumas partidas contra os mais fortes da Premier League não significa que vai dar tanto mole na Champions. Mas aí pode ser que o ouvinte vai dizer: mas estava fazendo 3-0 contra o Sevilla e de repente ficou 3-3. E como é que explica que isso não é um vacilo? Foi um vacilo, sim, mas eu acredito que não existam coincidências, existam providências. Eu aprendi isso com Morpheus em Matrix e até hoje eu acho que é verdade. O fato de ter acontecido aquilo abriu o olho. O fato de ter acontecido aquilo deu aquele estalo. Opa, a gente tem que se ligar mais. Isso aqui não é qualquer jogo, isso aqui é Champions League. Se você faz alguma coisa errada, você tá fora e pronto. Cada fase que a gente passa vai ser uma vitória a mais, não só em campo, mas uma vitória pessoal. Uma vitória pessoal para a torcida. Uma vitória para jogar na cara de todo mundo que não acreditava que o Liverpool pudesse chegar a algum lugar. Aí você para pensar. Existe a possibilidade agora do Liverpool acabar eliminando o Manchester City e ser o único time inglês na Champions League. Agora parem para pensar quantos ingleses entraram. Se você parar para pensar que tinha o United, parar para pensar que tinha o Tottenham, parar para pensar que tinha o Chelsea, parar para pensar que tinha o City, aí todos foram embora. Liverpool e City, que para mim eles representam o futebol mais bonito de se assistir na Inglaterra, como o Nelson falou, é algo que é nítido. Você olha para o City, você vê que realmente é um futebol muito atrativo. Aí você coloca de lado um pouco o fato de torcer para o Liverpool. Coloque em campo, no caso, apenas o seu lado como torcedor, apenas o seu lado como amante do futebol. Você vai assistir um jogo do City, em alguns momentos o City é muito cagado. Sim, em alguns momentos o City empata ou vence jogos, assim, na última bola. Mas é aquilo que dizem também, é sorte de campeão. Você pode ter uma sorte absurda e é possível que você ganhe tudo. Mas ou você pode ser igual o United, que tem sempre sorte, é cagado, mas é eliminado, né? Beijo, United. E com relação ao confronto, tem sim que lembrar dos dois confrontos contra o Sevilla. Porque isso não pode acontecer. Não pode ter um pênalti perdido. Não pode abrir uma vantagem e deixar essa vantagem embora assim do nada. Não pode empatar com o Watford, tendo o jogo na mão. Agora a gente deu um tapa na cara deles, né? Com 4 gols do Salah. Mas são times que ficam presos na garganta do Liverpool. Nossa próxima partida na Premier é contra o Crystal Palace, fora. Contra esses times, a pressão vai aumentar cada vez mais que se aproxime o jogo da Champions. O Liverpool não vai enfrentar apenas
o Manchester City. O Liverpool vai enfrentar os seus próprios problemas. Porque eu sempre falei, o maior inimigo do Liverpool é o Liverpool. Porque por muitos momentos a gente teria tudo para... Ou a gente não precisava ganhar, mas a gente tinha tudo para não tomar gol. Aí a gente fez alguma burrice. O fato de nós mesmos prejudicarmos a gente faz com que o Liverpool perca a oportunidade de estar, em segundo lugar, de estar brigando com o City hoje. A diferença é grande. O City já está com 81 pontos, o Liverpool tá com 63 e o City tem jogo a menos, né, se não me engano. E o City está embalado, não vai perder o campeonato inglês. Se perder o campeonato inglês, vai ser uma enorme cagada deles. E negativa dessa vez. Mas a gente vai ter uma sequência que pode fazer sim com que o Liverpool consiga se aproveitar das fragilidades do City. Provavelmente, a gente vai ter Palace 31 de março, fora de casa. Depois a gente, em 4 de abril, enfrenta o City no primeiro jogo, em Anfield. Depois, no sábado, dia 7 de abril, a gente vai pegar o Everton fora de casa, como o Edi já havia dito. E no dia 10 de abril, a gente enfrenta o City fora. A nossa sequência até fazer os 2 jogos, porque em seguida ao City, a gente vai pegar em Anfield o Bournemouth no dia 14 de abril, então a gente não tem uma sequência muito pesada. Porque agora imagina, se a gente tivesse uma sequência com, Arsenal, United e Chelsea, além do City. Porque, se não me engane, o City vai ter alguns jogos complicados. Aqui, eu tô vendo aqui. O City vai enfrentar o Everton. Essa vai ser a sequência do City. Everton, aí pega o Liverpool na Champions, depois pega o United no sábado, dia 7, no Etihad, e depois no mesmo Etihad, dia 10, pega o Liverpool de novo na Champions. Então, é um jogo que... É uma sequência de jogos que faz a gente pensar. Porque, se o Liverpool vence o primeiro jogo da Champions e o City, perde pro United no final de semana, como que fica esse jogo de volta da Champions? Então, acho que muita coisa pode mudar. Acho que tem muita água para correr nesse rio. O City vai ser o favorito. Sim, nos 2 jogos, mesmo que o Liverpool vá muito forte em Anfield, nos 2 jogos, a mídia inteira vai para cima do City. O City, todos os fortes, tudo vai pro City. O Liverpool vai ser aquele time, eu aposto que vão falar isso. O Liverpool tem um ataque muito bom, mas tem uma defesa muito incompleta, muito incoerente com o ataque. Então, eu acho que o City vai vencer. Você vai ouvir muito isso. Muita gente vai falar isso. Mas, Anfield é uma arma. Se eu concordo com o Nelson, isso de decidir fora é sempre perigoso. Mas aí tem aquilo também. O gol fora também tanto pode ajudar quanto pode atrapalhar. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar as armas que a gente tem. A gente tem que fazer o nosso. A gente tem que parar também de ficar pensando, não, mas aqui vai ser difícil, aí eles fazem isso. Não, agora a gente tem que analisar o nosso. A gente já sabe o que vai acontecer. A gente vai ter um jogo contra o City e Anfield. A gente precisa ganhar. A gente pode perder de 10-0 o segundo. Mas a gente tem que ganhar em Anfield. Pode ganhar de 1-0. Pode ganhar de 2-1. Mesmo tomando gol. A gente tem que ganhar o jogo em Anfield. O que vai acontecer no jogo de 10 de abril vai se basear no que aconteceu em Anfield. Vai se basear nessa semana. Vai ser um período curto onde a vida de todo mundo do elenco do Liverpool vai mudar bastante. E desde já espero ver o Ings titular na partida contra o Everton. Cledir Cavalcante, tu havia citado no início a questão do peso da camisa, mas também temos o confronto Klopp e Pep. O Pep Guardiola já levou o Champions League com o Barcelona e o Klopp já foi a uma final de Champions League com o Borussia Dortmund, então 2 caras que conhecem o caminho do mata-mata de Champions League. O Klopp também já foi a uma final de UEFA Europa League com o Liverpool, também competição europeia, mas esse embate também desperta olhares e atenção, esse confronto, desfile dos técnicos da equipe do Liverpool e também do City. Veja só, a gente começa a refletir como
como as coisas acontecem, né? Não sei se existem de fato deuses do futebol que regem os caminhos dos clubes para nos dar esses confrontos, essas místicas bastante curiosas, né? Que você tem um confronto de dois estrategistas, né? O Guardiola e o Klopp. Claro que o Guardiola teve um maior sucesso em termos de título, mas o Klopp também não pode ser subestimado, porque ele é o famoso carne de pescoço, né? É um jogador, é um técnico cujo time é terrível de se jogar contra. Então isso já é tempero para a mídia toda ficar delirando, e também os amantes do esporte, né? E além disso, você tem um outro confronto, né, entre os possíveis camisas 9 da seleção brasileira, né? De um lado você tem o badalado Gabriel Jesus, e do outro você tem o underdog, se assim a gente pode chamar, do Firmino, né? Firmino, que ainda, mesmo com uma temporada excelente que vem fazendo, ainda é alvo de críticas, e muita gente desconfia do seu futebol. Eu acho que esse jogo é uma ótima oportunidade não só para Klopp e Guardiola mostrarem a que veio, mas também os candidatos à camisa pesada, a camisa 9 pesada da seleção brasileira. Mas esse é outro assunto, né? Ainda falando sobre essas coincidências engraçadas, né? E você tem também, entre esse jogo, um no Anfield, outro no Etihad, ambos os times têm clássicos locais, seus grandes clássicos domésticos. O Liverpool vai pegar o Everton e o City vai pegar o United. Ou seja, não dá para não acreditar que talvez existam realmente intervenção de alguma divindade, na verdade. Mas tudo tem todos os elementos para se mostrar um jogo bastante interessante, um jogo muito bem jogado, de duas equipes que jogam muito abertas, muito com propostas ofensivas, mas também com algumas preocupações defensivas. Claro que nós fomos os únicos na Premier League que conseguimos bater de frente e derrubar, tirar o selo de invicto do possível campeão, do provável campeão. Né? Pois é, né? Você tem esses méritos, mas ainda assim o City não facilitou nessa partida, porque foi uma partida de 7 gols, que ainda teve que o City ainda esboçou uma reação do meio para o final do segundo tempo, e foi aquele jogo bastante emocionante, e é o que a gente deve esperar mesmo. A minha preocupação principal é quanto à postura do Liverpool se precisar segurar algum tipo de resultado. Eu vou explicar, porque normalmente, como nós temos uma proposta bastante ofensiva, é muito comum que nós tomamos a frente no placar, conquistemos uma vantagem no placar logo no início, uma classe de 2, de 3 gols. É que dificilmente o Liverpool não marca, né? E dificilmente o Liverpool não marca, com esse trio absurdo e os laterais dando um apoio excelente, e o meio-campo também favorecendo muito essa troca de passes, esse jogo rápido que o Liverpool tem. Só que na hora que o Liverpool, tá com 3-0 no placar, aí já aconteceu algumas vezes do Liverpool tomar um empate, tomar alguns gols, e ficar numa situação preocupada quando devia estar mais tranquilo, porque fez um resultado logo de cara. Porque é um jogo de explosão, mas num dado momento o time não consegue manter o mesmo ritmo nos 90 minutos. Acho que time nenhum consegue, né? E aí, quando é para segurar um resultado, para manter um resultado, o famoso administrar a partida, cadenciar, o Liverpool, por vezes, sofreu dificuldade. E por não se tratar de um jogo grande, de um jogo perigoso, de um jogo onde você não pode dar muitos espaços para a equipe do City, é uma preocupação real, que o Liverpool possa não segurar o ímpeto ofensivo do City, né?
lembrando que tem outro estrategista do outro lado, que é o Pep Guardiola, baita técnico, né? Quem gosta do futebol há de respeitá-lo, que ele é um cara foda. A minha preocupação é essa. E se tratando de que primeiro a gente joga no Anfield, é bem possível que a gente ganhe no Anfield, né? Não estou dizendo aqui nenhuma bobagem, mas o Liverpool no Anfield tem... O Anfield tem sido uma fortaleza, o Liverpool no Anfield tem sido bastante agressivo, bastante vitorioso. Então é possível que nós iremos para o Etihad com uma vantagem bastante sólida, mas o problema é a postura do time, se ele vai conseguir segurar o City no Etihad, que esse é a chave da vitória. Se ele conseguir não só ter o ímpeto ofensivo e conseguir marcar a seu favor, mas também de segurar o City. Não é fácil, tanto que pouquíssimos clubes nessa temporada conseguiram, né? Mas o Liverpool tem aprendido com seus erros. E é importante as derrotas, os empates, as situações que a gente fica pensando, putz, cara, como é que isso foi acontecer? Isso tudo é importante, porque mantém o time com os pés no chão. Mantém os times cientes de suas dificuldades, de que situações de jogo podem acontecer e o Liverpool pode se prejudicar, pode tropeçar nas próprias pernas ou pode dar espaços demais para o adversário. Manter a humildade, né? Faz com que não se ache bom demais. Exato, as derrotas evitam que você tenha soberba. E a soberba tem um custo muito alto no futebol. Você entra, é o famoso entrar de salto alto, né? Isso é um jogo perigoso. Mas, por exemplo, a gente teve a derrota para os Spurs em pleno Wembley, né? Foi uma derrota duríssima, uma derrota de 4-1, onde nós tivemos falhas grotescas. Mas a partir desse jogo, tivemos uma sequência incrível de bons resultados. E nesse meio tempo também aconteceu empates contra o Sevilha, contra o Arsenal. E mais recentemente tivemos uma derrota com o Manchester United, uma equipe que se defende muito, que estaciona uma frota de busões na frente do seu gol. E a gente já passou por isso com alguns outros clubes que têm essa proposta de mais defensiva, e nós temos nos saído melhor num retrospecto recente. Tanto que o jogo mais recente, que foi o jogo contra o Watford, nós conseguimos fazer uma partidaça, e eles vieram com 3 zagueiros, eles vieram com uma linha com 5, e o Klopp já esperava por isso. Antes mesmo de sair da escalação, o Klopp já esperava que o Watford viesse um pouquinho mais fechado, tentasse diminuir os espaços e aproveitasse de seus contra-ataques por ter alguns extremos, né, como disse o Maurício, alguns extremos velozes que poderiam dar algum trabalho em contra-ataques, porque o Liverpool se lança muito na frente, principalmente seus laterais, e o Liverpool teve uma defesa sólida e teve um ataque impecável. Então, é realmente sinais, é só olhar o retrospecto, o Liverpool tem aprendido com seus erros, e essa é a maior força, e isso é o que abranda meu coração quando eu penso se o Liverpool tem a capacidade de segurar um possível resultado diante de uma equipe como o City. Então, nesse duelo tático que vai ser muito interessante, Pepe pode ter suas cartas na manga, mas eu sei que o Klopp também tem, e isso está claro, só não vê quem não quer. Nelson, o Leandro havia comentado sobre Enfield ser uma arma, e tu também já havia comentado sobre o Firmino, aquele cara importante na hora de atacar o defensor do City quando ele está saindo com a bola. Nós também temos o Mohamed Salah, ele que no último confronto do Liverpool pela Premier League marcou 4 gols. Ele está botando abaixo números importantes, significativos, que perduravam desde a era Fernando Torres, ou então desde a era Luis Suárez no ataque. Mas o Salah agora começou a quebrar números de Robbie Fowler, números que vinham bem mais atrás, e ele vem sendo cada vez mais fulminante. A cada partida que chega ele marca gols e quebra mais números, e ele pode ser o cara também que pode arrasar essa defesa do City. Cara, a temporada do Salah, assim, tá chato falar já, né? O cara tá jogando demais, tudo que ele toca vira ouro. É impressionante a
capacidade dele de finalização, tem finalizado muito bem, e na construção também, né? Porque não é aquele cara que só faz que dá o último toque na bola, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, faz muito. Não desmerecendo, óbvio, eles jogam em posições e funções diferentes. Mas o Salah, a gente viu os gols que ele fez, né? Driblando 1 ou 2, 3, deixando jogadores no chão. Então, a temporada do Salah é muito impressionante. A gente tá falando dos duelos individuais, outro duelo legal nesse jogo é Salah e De Bruyne, né? As pessoas falam muito que o De Bruyne é o jogador da temporada da Premier League, mas na verdade, se você pegar em números, o Salah tá jogando muito mais que ele, né? E eu acho que existe o duelo mesmo, são dois melhores jogadores de cada equipe, e pra mim, 2 jogadores que tem tudo pra concorrer ao prêmio de melhor do mundo da FIFA, por que não? Os dois têm números maravilhosos, o De Bruyne é um cara fantástico no jogo dele, muito forte, muito rápido, muito inteligente, visão de jogo. É um cara, um meio-campista completo. Pra mim, eu já falo isso há algum tempo, sou muito fã do De Bruyne. Pedia ele no Liverpool quando ele ainda estava no Wolfsburg, pedia ele quando ele saiu do Chelsea em baixa. Então é um cara fantástico, assim como o Salah, vai ser bem interessante esse duelo. E outra coisa legal também dessa questão dos duelos é que o Klopp é o técnico que mais derrotou o Guardiola na carreira, né? São 5 vitórias sobre o Guardiola. Algumas ainda no Borussia Dortmund, chegou a ganhar a Supercopa em cima do Bayern quando o Guardiola estava lá, chegou a eliminar o Bayern de Copa da Alemanha também. Então também tem um duelo pessoal dos dois aí, que vai ser bem legal de acompanhar. Como o Cleide disse, a mídia vai falar bastante disso, e acho que outra coisa legal é que eles se complementam um pouco, né? Eu acho que o City tem muito de Klopp no seu estilo, que muita gente fala da posse de bola do City, que é um time realmente que tem muita posse de bola, mas eu acho que o momento sem bola das duas equipes ele é muito parecido. São duas equipes que, quando perdem a bola, elas instantaneamente sobem muito a marcação agressiva. Então são equipes que tomam a bola o tempo todo, e até por isso elas têm muita posse de bola, porque elas retomam a bola com muita facilidade, com muita agilidade, tem muita competência para fazer isso de maneira organizada, sem se expor tanto atrás. Acho que o jogo do Liverpool nesse sentido chegou ao melhor estágio desde que o Klopp chegou aqui, né? O Liverpool era um time que marcava muito alto, mas a defesa era muito fragilizada, e como os amigos já disseram no podcast de hoje, a defesa do Liverpool melhorou muito, né? Não só em números, mas em atuações. Contra o Watford, por exemplo, o Watford finalizou 4 vezes, só uma na direção do gol. Então o Carlos praticamente não teve trabalho nenhum no jogo, e o Liverpool fez 5 gols lá na frente. E então o time tá bem equilibrado, tá bem organizado para marcar alto, sem deixar a zaga exposta. Acho que tem muito do Van Dijk também, que é um cara que tá num momento brilhante, tá voando. A gente sabe que ele, desde o Southampton, que ele era um zagueiro muito bom, mas ele encaixou rapidamente no Liverpool. Não lembro de uma partida ruim dele, eu acho que a pior foi contra o West Brom, né, na Copa da Inglaterra, que a gente foi eliminado, mas nada de clamoroso também. Teve um pênalti contra o Tottenham, mas aquele jogo contra o Tottenham ele tinha feito uma partida muito boa e vem jogando muito bem sempre, né? Um zagueiro que tem uma coisa muito interessante, que ele já faz o corte saindo para jogar, né? Ele é muito moderno e muito eficiente nisso. Ele faz os cortes pelo alto, por baixo, já mirando o companheiro para sair jogando. E ele é um dos únicos zagueiros que fazem isso muito bem no mundo. O Otamendi do outro lado também faz isso. Então é um jogo cheio de duelos ali. E para mim outro crucial vai ser o duelo ali no lado esquerdo de ataque do City. Acho que o Liverpool precisa resolver um modo de fortalecer o lado direito. O Joe Gomes jogou por ali um tempo e também não passou confiança. O Alexander Trent-Arnold vem jogando também, mas contra o United, por exemplo, a partida dele foi desastrosa. Acho que ele teve culpa nos 2 gols, principalmente no primeiro. E vai pegar um Leroy Sané, né, pela frente, que já fez um golaço contra o Liverpool, né, naquele 4-3. Eu acho que e tem o City também tem o Delphi para aquele lado. Delphi e Sané é uma dobradinha que tem dado muito certo nessa temporada. Então acho que o Liverpool precisa arrumar um modo de fortalecer ali, colocar uma cobertura. Uma pergunta. Oi. Desculpa tá te cortando, mas aproveitando que tu tá nesse assunto, tu acha que se o Klein tivesse condições de jogo, tu colocaria ele na partida contra o City, sendo uma partida tão importante? Não, hoje não, porque ele vem de muito tempo sem jogar, né? Eu não lembro exatamente qual foi a última partida dele, mas essa temporada ele não atuou praticamente, né? Voltou a treinar com bola faz coisa de 2 semanas, né? Eu não colocaria, acho muito arriscado, um cara sem ritmo de jogo. Acho que ele com ritmo é titular absoluto da posição, mas vindo de tanto tempo sem jogar, eu não colocaria ele, não. Talvez eu colocaria o Joe Gomes, por ser um zagueiro de origem, e deixaria ele mais postado ali, sem atacar tanto, e
também colocaria ali uma cobertura, colocar o Milner ali para ajudar ele. A gente sabe que o Salah não é um cara que recompõe, não é um cara que marca o lateral, até porque é uma recomendação do Klopp, ele ficar lá na frente. Imagina se o Salah ainda recompôs. Então, não dá, né? Não dá. O cara não é super-homem. Aí o Klopp dá esse boi pra ele, né? Dá essa moleza pra ele de não precisar recompor. Ele faz uma meia recomposição ali, recompõe até o meio de campo. Então acho que o Liverpool tem que resolver isso. É um jeito de fortalecer o seu lado direito pra não sofrer tanto com o Sané e com o Delphi ali daquele lado. Eu queria trazer à tona agora, para já encaminharmos o fim deste debate sobre o confronto, que é uma curiosidade. O Liverpool contra ingleses na Champions League em mata-matas tem sido uma coisa extremamente comum. O Leandro havia trazido isso, citou os confrontos contra o Chelsea, e foram 5 confrontos contra ingleses em mata-matas antes desse confronto com o City, 4 deles com o Chelsea. O primeiro foi na temporada 2004-2005, que o Liverpool foi campeão na semifinal. O primeiro jogo 0-0, depois vitória do Liverpool 1-0, classificação do Liverpool. Depois, na temporada 2006-2007, teve na fase de semifinal também, com mais uma vitória do Liverpool, dessa vez nos pênaltis. Primeiro jogo 1-0 Chelsea, jogo de volta 1-0 Liverpool, e aí nos pênaltis 4-1. Na temporada 2007-2008 foram 2 confrontos seguidos contra ingleses, quartas de final e semifinal. Nas quartas o Liverpool encarou o Arsenal. Primeiro jogo 1-1, depois 4-2 para o Liverpool e classificação. Na semifinal com o Chelsea, dessa vez a equipe azul classificou. O primeiro confronto 1-1, depois o Chelsea venceu na prorrogação por 3-2 e se classificou. Na temporada 2008-2009, desta vez nas quartas, o Chelsea foi o adversário do Liverpool e mais uma vez o Chelsea saiu vencedor. Venceu o primeiro jogo por 3-1 e teve 4-4 no jogo de volta. O Liverpool vai por o seu 6º embate contra uma equipe inglesa pela UEFA Champions League em fase de mata-mata. É extremamente curioso como o Liverpool tem essa propensão a encarar adversários ingleses. É apenas uma curiosidade que eu queria destacar, que você que escuta o Mel do Pub podcast, e o jogo contra o City só reforça essa tradição, curiosamente em fases mais avançadas da competição. E todas as fases semifinais, a exceção da de 2007 e 2008, o Liverpool avançou e uma vez campeão, outra vez vice-campeão, mas é interessante de ver esse desenvolvimento contra adversários ingleses. E curiosamente foi na última vez que o Liverpool havia avançado para o mata-mata, esse confronto contra o Chelsea, 2008-2009. Você é safado, você é moleque, você é safado, você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Qual é, parceiro? Aqui quem tá falando é o professor Luxemburgo. Se você não ouviu o meu pub, você é safado, você é um moleque. Você, amigo do Mel do Pub, também vai ouvir agora um pouco mais sobre a Liverpool Academy, e o nosso especialista em Academy, Sérgio Gustavo, vem aí trazendo mais sobre esta querida instituição que provém os nossos jovens talentos que vestirão a camisa muito em breve. Ouça! Olá, meus queridos amigos do meu pub, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o nosso Academy, essas categorias de base do nosso time que só nos dão alegria, que nos revelam jogadores muito interessantes, e é um prazer para mim acompanhar eles ao longo dessa temporada e poder aqui falar um pouco com vocês sobre os principais destaques desses meninos sensacionais. Inicialmente eu quero falar sobre as convocações que tivemos aí para a data FIFA das seleções nacionais, nas quais o nosso querido Harry Wilson e o Ben Woodburn mais uma vez foram convocados para a seleção principal do país de Gales. Vão jogar lá junto de Gareth Bale e de outros craques lá do time galês, o que só mostra a relevância que ele já tem, mesmo em pouca idade, para o time principal, né? E o Ryan Giggs, que é o novo técnico da seleção do país de Gales, afirmou que só não convocou o Danny Ward porque ele está com problemas de visto, de passaporte, umas coisas burocráticas aí, porque senão ele também estaria fazendo parte do elenco principal do país de Gales.
O Harry Wilson, que está emprestado para o Hull City e vem sendo titular absoluto lá na Championship, já tem 3 gols desde que chegou no clube em janeiro e vem fazendo partidas sensacionais. Então, realmente, ele é um destaque muito grande e só podemos esperar que na pré-temporada para a temporada 2018-2019 ele venha de fato a ser integrado ao elenco principal. Além dele, também é bom falar do Liam Miller, que é um atacante ponta que começou essa temporada no Sub-18 do Gerrard, porque ele tem 18 anos, então ele começou no Sub-18, mas agora com os empréstimos dos nossos jogadores do Sub-23, ele foi promovido ao Sub-23 do Neil Critchley e também agora foi convocado para a seleção principal do Canadá, porque é o país dele, e foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para o próprio jogador, que não esperava isso de jeito nenhum, mas realmente já é um indicativo muito bacana do potencial que esse menino tem. Ele vem fazendo uma temporada muito interessante e é bom ficar de olho. Além deles, nós também tivemos convocações para as seleções de base da nossa Inglaterra Sub-21, o Trent Arnold, que já é jogador nosso principal, o Dominic Solanke e o Ovie Ejaria foram convocados para a seleção da Inglaterra Sub-21. Inclusive, o Gareth Southgate, treinador da Inglaterra principal, convidou o Trent Arnold para fazer parte do período de treinos agora que precede os amistosos da data FIFA. Então ele vai passar todo esse período de treinos treinando com a seleção da Inglaterra principal, porque o Southgate já quer ficar de olho nele. Você vê que nosso Academy realmente é recheado de jogadores interessantes e a nossa formação de jovens jogadores está muito, muito bacana. Além disso, também o Kamil Grabara é goleiro titularíssimo da Polônia Sub-21 e também já é um prospecto a ser convocado para a seleção principal dentro de pouquíssimos anos. Falando um pouco sobre resultados, de janeiro para cá foi um período meio de oscilações dos times da nossa base, mas é muito compreensível porque muitos jogadores do Sub-23 foram emprestados em janeiro. Vários jogadores saíram do clube. E com isso o Neil Critchley teve que puxar jogadores do Sub-18 para o Sub-23. Então, assim, tanto o nosso Sub-23 está muito misto, como o Sub-18 também acabou perdendo jogadores que estavam se destacando. Então isso causou com que ambos os times apresentassem um período de oscilação nesse meio da temporada. Mas nada também que macule a temporada interessantíssima que ambos os times estão fazendo e que macule o início da campanha do Gerrard como treinador de base. O Sub-23 nesse momento está em 4º lugar da Premier League 2, porém está apenas a 3 pontos do líder Leicester e tem um jogo a menos. Então você vê que ainda assim o nosso Sub-23 está plenamente na briga. Ele foi eliminado da Premier League 2 Cup, perdeu e então está fora das Copas e está focando realmente somente na Premier League 2. Ainda temos alguns jogos a fazer, 4 ou 5 rodadas, e ele está na briga, está no bolo, junto com o Arsenal e com o Swansea. São os times que estão ali no topo da tabela brigando por esse título da Premier League 2. Já o nosso Sub-18, ele está em 2º, está 7 pontos atrás do Manchester United, porém tem 2 jogos a menos, o que pode fazer com que essa distância se reduza para apenas 1 ponto. Então também é interessante observar o nosso Sub-18, que também está na briga. Também já foi eliminado tanto da Youth Cup como da Premier League Under-18 Cup. Já essas competições já tiveram seu encerramento e o Liverpool foi eliminado ao longo do caminho, mas está na briga pelo título da Premier League Under-18. E falar também um pouco do nosso Sub-19, que é um time assim, misto entre Sub-23 e Sub-18, somente que para participação na competição europeia, que é a UEFA Youth Cup. O modelo da UEFA é similar à Champions League para categorias de base. O Liverpool fez uma excelente campanha, eliminamos o Manchester United nas oitavas de final e caímos nas quartas de final contra o Manchester City nos pênaltis. Foi uma disputa muito dolorida de pênaltis, mas acontece, faz parte do aprendizado. O Gerrard, que foi o treinador nessa competição, deu declarações apoiando o time, elogiando e dizendo que estava muito orgulhoso da participação dos nossos jogadores. Então, apesar de ter sido uma eliminação meio dolorida, serve de aprendizado e vai moldar realmente esses jogadores para um futuro que venha a ser cheio de conquistas.
Gostaria de fazer apenas mais uma observação, que dentre os nossos jogadores da base que foram emprestados desde o início da temporada, fazer só um elogio ao Pedro Chirivella, que ele saiu até um pouco recheado, um pouco de descrença da parte dos nossos torcedores, porque nas oportunidades em que teve no time principal não foi tão bem assim, mas ele vem fazendo uma temporada excelente no futebol holandês, no Willem II, que é um time da primeira divisão da Holanda. Ele é titularíssimo desde que chegou lá em agosto, já tem mais de 30 jogos disputados na temporada, vem fazendo boas apresentações, inclusive foi um dos melhores jogadores em campo na recente vitória do Willem II contra o PSV por 5-0 pelo campeonato holandês. O PSV é o líder lá e tomou 5-0 do Willem II numa exibição de gala de vários jogadores, incluindo o nosso Pedro Chirivella. Se ele vai vir a ter oportunidades ou não no nosso time principal, essa é uma outra discussão. Talvez não, mas de qualquer maneira foi um período de muito aprendizado para ele e que ele mostrou realmente que tem categoria sim e que pode brigar por uma vaga no futuro, ou aqui ou em outros times de qualidade na Inglaterra ou na Europa em geral. Por fim, só falar mais uma vez que a gente fica falando aqui das tabelas, dos resultados, das chances, mas o que mais importa na nossa formação do Academy é que a gente tenha um padrão de estilo de jogo definido entre as categorias de base e a transição para o profissional. E isso nós temos. Se vocês puderem assistir jogos tanto do profissional, do Sub-23 e do Sub-18, vocês vão ver que nossos times têm o mesmo padrão de jogo definido, a mesma proposta e o mesmo estilo, a mesma filosofia, o que ajuda na transição dos jovens. Porque nada adianta você ter uma categoria de base recheada de títulos e não conseguir fazer a transição da base para o profissional com qualidade, como alguns dos nossos rivais na Inglaterra, infelizmente, pecam por isso. Então, no nosso caso, tudo está correndo bem, a categoria de base dialoga muito com o profissional e temos um caminho aí de sucesso pela frente. Um abraço a todos e até a próxima. Você aí que gosta de cornetar, fique ligado. Siga no Twitter, @cornetalfc, a corneta mais sobrenatural que você pode encontrar. A corneta abençoada pelos chakras do guru Jamie Carragher e abençoado pelo Senhor Kaiô. Siga @cornetalfc no Twitter e seja feliz. Você ouviu então os destaques do Academy com o Sérgio e Leandro Martins. Tens alguma corneta para nos trazer neste momento? Bem, a minha corneta ela vai por Chelsea. Aí você me pergunta por que por Chelsea, mano? Porque nesse duelo pela Champions entre Liverpool e Manchester City, a gente pode dar aquele obrigado, né? Porque tem tudo para ser uma grande partida, onde um Salah foi meio que colocado de um lado porque o nosso querido Mourinho preferiu dar preferência à contratação do William, sem desmerecer o William. O William é um grande jogador, gostaria dele no Liverpool, espero que ainda consiga contra o Chelsea falir de novo. Mas além do Salah ser colocado meio que para fora, o De Bruyne também foi colocado meio que para fora. Então, agora os dois estão brilhando e os dois estão na Champions. E onde é que tá o Chelsea? Fica aí a pergunta, né? Não, e outra coisa legal de falar, dando aquela cornetada gostosa no nosso rival Mourinho, foi que ele dispensou os dois principais jogadores de cada time, né? Dispensou o De Bruyne e dispensou o Salah, cara. Exatamente. Como é que ele deve estar agora, hein? Pois é. Fique lá com McTominay, Fellaini. Ele tem o Pogba, né? Então, tipo, né? Pra quem não faz gol e não dá assistência em 2018, ele tem alguém, né? 3 gols na temporada. Grande temporada. Majestosa temporada. Aproveitando o ensejo, Nelson, tem alguma corneta para trazer? Além da do Mourinho? Cara, como eu disse, queria cornetar o nosso amigo Lovren. A gente precisa rezar para que o Klopp tenha juízo e não coloque ele nos jogos contra o City.
Não sei vocês, mas eu não aguento Exato. mais o Lovren falhando, cara. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem o Matip lá, que é um baita de um zagueiro. Essa foi Todo bem mundo sincera, sempre falava. hein? Todo mundo sempre falava. Pô, o Matip precisa de um companheiro de zaga. Quando a gente tem, ele escala o Lovren, cara. Não dá mais o Lovren. Não, cara, é pior Ele que a gente teve- fica aqui ele tentando teve- defender o Lovren. É, E o Lovren é teve, porque- teve algumas edições boas, sabe? Teve algum. Ele vinha bem, teve cara. um ímpeto assim de. Ele vinha bem, mas na hora. Tem aquelas horas que ele entrega a paçoca e você fica, puta que pariu. E pra piorar, o Como é que, Matip... como é que eu vou explicar lá em casa? E o Matip ainda passa por uma fase ruim, o que justifica a saída dele do time, o que é muito mais, vamos dizer assim, joga a favor do Lovren, mas deixa o torcedor preocupado. A solução é o mito. Ragnar. Coloque Ah, Clavan, que Clavan vai dar um Nome de jeito. rei. Clavan tá sumido. Olha aí, cara. A solução tá em casa, vocês não estão percebendo. Cledi, qual a tua corneta dessa vez? Senhores, é o seguinte. Eu queria cornetar alguns ingleses, de uma maneira geral, né? Porque vocês sabem que o retrospecto em inglês no mata-mata da Champions tem sido bastante pífio, né? E houve até uma história de que a Inglaterra podia perder uma de suas vagas para a Champions League mediante ao retrospecto mais recente, né? E aí é só o Liverpool voltar que cinco clubes ingleses se classificam, né? E aí você fica, porra, agora vai dar uma moral na UEFA, não sei o quê. Aí 3 ficam pelo caminho, 2 de maneira esdrúxula e pífia, como foi no caso do nosso amigo Tottenham, e também do nosso amigo Manchester United perdendo em casa para o Sevilha, né? Com a sua retranquinha, que eu tô jogando em casa, eu vou retrancar, é que eu sou desse, eu sou Mourinho, né? E eu acho até que o Chelsea tinha capacidade de passar de fase e foi cabaço diante do Barcelona, que não é flor que se cheira. E ainda tem, não mais cabaço que o nosso amigo Tottenham, que também foi eliminado com requinte de crueldade, tendo o jogo na mão, né? Então minha corneta vai para os times ingleses, alguns times ingleses que tiveram tantas oportunidades e não vêm representando nas competições europeias. Tem que o Liverpool voltar para poder a Inglaterra ter alguma moral. Então, né? Um abraço a vocês e eu estou nas quartas. Vocês não. Hashtag beijo pras inimigas. A minha corneta ela vai pro torcedor que não se decide se ele quer o Arnold ou o Gomes, porque tem o jogo o Gomes acontece alguma coisa com ele, eu quero o Arnold, o Gomes é ruim. Acontece uma coisa com o Arnold, o Arnold é ruim, eu quero o Gomes. Só que, claro, tem o Klein voltando, mas é complicado. O Klein é um jogador que está fisicamente sem qualquer ritmo. Vamos lá, os caras estão uma temporada inteira jogando e o Klein não fez nenhuma partida oficial na temporada. Então é muito difícil ter um mínimo ritmo num jogo grande como o City. É claro que todo mundo poderia colocá-lo ali no sacrifício, mas acho que é uma tremenda loucura. Então vamos acalmar um pouco os ânimos. Jovens jogadores como o Arnold Gomes, eles falham, mas eles podem aprender, eles podem serem desenvolvidos. Os clubes estão aí com as suas estruturas para desenvolver esses jogadores, para trabalhar. Também no Barcelona teve o caso do André Gomes, jogador português que era muito criticado. Ele deu uma entrevista para a revista Panenka falando sobre depressão e o jogador foi bem recebido pelos seus torcedores e o clube foi dar assistência ao jogador. Então é isso que o clube de futebol também serve. O lado humano da coisa também precisa ser valorizado. O torcedor às vezes na passionalidade deixa não um deixa pouco de ser de um lado. trabalho, né, pro jogador. Claro, É um ser humano também. as pessoas deixam um pouco de lado isso às vezes. Eu acho que isso faz falta nesse momento, principalmente no momento difícil de convivência da sociedade. O lado humano das coisas precisa também ser um pouco mais valorizado. Um pouco mais essa é a crítica. O torcedor precisa entender o lado humano da coisa. Jogadores, principalmente jovens, eles são afeitos a
falhar porque é da natureza deles, eles são inexperientes. Eles precisam errar para aprender. É com os erros que eles vão aprender. Não tem como a pessoa ser perfeita do início ao fim da carreira. Ela vai ser passível de erros e quando mais jovem é muito mais comum. Todos nós, né? Quem nunca fez merda quando tinha 18, 19, 20 anos, né? Que atira a primeira pedra. Eu tenho 26 e tô fazendo merda até hoje. Exato. Você com a idade que tem o Arnold e o Joey Gomes, você não fez merda, pô, ou você tá no convento, ou você está amarrado. Então... É uma responsabilidade muito grande. Você tá jogando no Liverpool, você é tão novo. É complicado, não é algo tão pesada, simples. Mas assim. A camisa não é pesada, não é só pro adversário. A camisa é pesada pra quem veste também, pô. E quando o cara é inexperiente, nem todo mundo é um Wonder Kid. O pessoal tem um tempo normal de desenvolvimento que é cada um. O Arnold é bom jogador, né? O começo de temporada dele foi muito bom. Fiz aquele gol de falta contra o Hoffenheim, que ajudou muita gente. Era um momento difícil do jogo. Acho que ele é um lateral que tem futuro até de seleção, um jogador rápido, habilidoso. Acho que precisa melhorar só na parte defensiva mesmo. Mas também é questão da idade. Acho que com o tempo isso vai ser sanado. Não só o Arnold, só, o Gomes está sendo convocado. Ele fez um gol nesse jogo contra o Hoffenheim. Vocês lembram que esse jogo em si foi cercado de muita desconfiança, porque a gente estava sem um Coutinho, a gente estava, entre aspas, né, segundo o que as pessoas falavam, a gente não estava entrando com confiança, a gente estava voltando agora, o Hoffenheim estava fazendo excelente trabalho, não sei o que, putz, cara. O garoto mostrou que veio e foi um dos principais pilares para a gente vencer e passar adiante para a fase de grupo sem qualquer contestação. Então é bom ter paciência mesmo, todo mundo é humano, todo mundo erra e não é por isso. Só eu fico achando engraçado porque o Klein virou solução, né, hoje, né? E, tem que voltar o Klein. E o Klein... convenhamos, também não era um jogador perfeito, né? Era um jogador que fazia o seu feijão com arroz ali certinho, mas às vezes, como é normal de se acontecer, ele tomava umas bolas nas costas, resultava em alguns gols e, putz, cara, ninguém é perfeito. Eu acho que até se você pensar nos melhores laterais do mundo hoje, isso também acontece. Então é do ofício, é do jogo e todo mundo tá passível de erro e quando o cara é jovem tá mais passivo ainda. Então, pessoas, paciência, e vocês estão com excelentes jogadores, com bastante potencial e bastante futuro. É isso aí, aproveitando então este debate, eu quero então agradecer a presença do Nelson aqui no Mel do Pub Podcast. Foi um enorme prazer te receber aqui. Sempre bom ter convidados novos que acrescentem sempre ao nosso debate. Cara, valeu pelo convite e precisando a gente tá aí. Show de bola. Leandro Martins, grande abraço. Ô galera, é sempre um prazer estar reunido aqui com este programaço. Eu agradeço também a presença do nosso amigo Nelson. Eu agradeço a presença do Cledir, agradeço ao Mal das Cocotas e até a próxima, galera. Cledir da Massa. Aquele abraço, amigo. Aquele abraço a você, Maurício, Leandro, Nelson. Abraço a você que está ouvindo aqui o Mel de Pub. Muito obrigado pela sua audiência. A gente aqui sempre faz o Mel de Pub com bastante carinho, sempre tentando... catequizar esses jovens incautos na palavra de Shankly e de Bob Paisley. Então, é com satisfação que, né, estamos aqui nesse barco e como é bom falar de Liverpool. Então, minhas redes sociais todo mundo já conhece, me segue que você não se perde. É isso aí, você também segue o Mel do Pub lá no Twitter, @Mel do Pub, que você não se perde. Facebook.com/Mel do Pub, youtube.com/Maurício Cola MP no YouTube. Também você vai lá em meldopub.ivox.com e você também acompanha os nossos podcasts em um site especial para podcasts, IVOOX, o iVox como se escreve. Aqui, Maurício Simões esteve no comando do barco, direto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Galera, aquele abraço e
tchau! Tchau, tchau! Um praticamente tchau e um praticamente até a próxima.